Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Estamos de volta ao nosso podcast 22 Minutos. Um podcast do Hospital 22 de outubro que pretende trazer para vocês a reentrância, a minúcia, como é por dentro cada serviço desse hospital. E hoje nós vamos ter uma, um olhar muito importante para a nossa unidade de terapia intensiva no setor adulto. E para falar com vocês sobre a UTI adulta, eu trouxe uma pessoa de extrema relevância para o nosso serviço. Uma pessoa que já está há muito tempo trabalhando aqui no hospital e vai contar para vocês um pouquinho do que é essa UTI. Muito bom dia, Marciano Jesus Camargo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, doutor. É um prazer estar aqui com você, falando sobre o nosso hospital, a nossa UTI. E estamos aqui para tirar algumas dúvidas, contar um pouquinho da nossa experiência na UTI adulto. Marciano, que posição você ocupa na UTI hoje em dia? Hoje eu sou enfermeiro, certo? Um dos mais antigos lá, especialista em UTI e cardiologia pela FHC, Faculdade de Hermínio da Uniararas, tá? E a gente estamos aí há alguns anos na UTI. Que bacana. Só para entender, então, a semelhança do médico, que também tem uma especialidade em ser intensivo, né, intensivista, o enfermeiro também é um enfermeiro intensivista? É isso? Sim, sim. Tem especialidade, né? Que a gente faz uma faculdade de 2 anos aí para fazer uma especialização em UTI. Para ver os cuidados intensivos, questão de gasometrias, né? Que é a parte da ventilação mecânica e da respiratória do paciente. Legal. Eu ouço falar que a enfermagem costuma lidar muito com as questões administrativas. Mas você é um enfermeiro de cunho muito assistencial, né? Isso, a gente põe a mão na massa. Bacana, hein? Diz uma coisa para mim. A UTI adulta do Hospital 22 de Outubro hoje. Quantos leitos tem? Como é que ela é composta? Hoje a gente tem 10 leitos na UTI, mas funcionante na realidade mesmo, 8 leitos. Quando a gente precisa, numa necessidade, a gente abre um leito extra. Então são 8 leitos que estão em atividade, preparados para receber o paciente e 2 em stand-by. Isso, Por exemplo, creio que na pandemia foi necessário ter os 10 leitos. muito mais de 10 leitos na realidade, né? Que a gente teve que abrir uma ala inteira, né? Puxa, foi necessário ter uma outra UTI? Uma outra UTI. Grande. Porque assim, além do Covid, na realidade, que era da pandemia, a gente tinha os outros efeitos adversos, principalmente infartos, né? AVCs. E não só, né? Acho que todo o resto estava acontecendo. A vida não parou, né? Não, Porque a pandemia chegou. A gente que teve que se adaptar um pouquinho a essa coisa. E a UTI teve que se adaptar bastante, né? bastante, porque, né, a gente tinha que se equipar, se paramentar várias vezes e era complicado. Eu imagino. Deve ter sido uma época interessante, muito interessante. Conta para mim, a equipe da UTI hoje, ela se divide por plantões, né? Você Isso, tem vários plantões acontecendo por exemplo, durante a semana. Pense que a semana seja um ciclo inteiro que vai se repetindo. isso, Como é que é composto isso? Explica um pouquinho pra gente. ó, é composto assim. A gente temos 4 plantões na realidade. São um plantão das 7 da manhã às 13, compostos por um enfermeiro, 5 técnicos, um médico, um fisioterapeuta, uma equipe de apoio, né, que é o pessoal que faz a limpeza, a higiene, e a secretária que fica lá na frente cuidando das questões burocráticas, Certo. tá? E são assim, das 7 a 1, da 1 às 7 e depois um plantão de 12 horas, Então, assim, das 7 às 13, das 13 às 19 e das 19 às 7 da manhã. às 7 da manhã. Tá. O pessoal que trabalha de noite, como é que eles fazem? É dia sim, dia não? Como é que é? Isso, são plantões alternados, plantão ímpar e plantão par. Bom, como hospital, né, a UTI mais do que nunca funciona 24 horas, 7 dias por semana. Isso.
Não E é para um local, nunca. um local que vai estar bem assistido, né? Que tem o médico 24 horas também. Que é realmente uma. O paciente necessita, né, Marcelo? Bastante. Por falar no paciente, quais são as patologias mais comuns que internam na UTI aqui do 22 de outubro? Olha, a gente tem uma alta internação de paciente com AVC, paciente com cetoacidose diabética, que é uma cetoacidose diabética, paciente que é diabético e não controla. Aí acontece vários episódios, como, né, falta de ar, a gente fala que é uma dispneia, e também tem os AVCs hemorrágicos, os AVCs isquêmicos, e O tem hemorrágico é mais grave que o isquêmico, bem mais normalmente? grave. Porque assim, sangramento no cérebro, né? Vai fazer uma alta compressão no cérebro e aí complica muita coisa. O paciente pode ficar Só para desacordado. entender, o AVC isquêmico é quando o sangue não chega no cérebro. Isso. E no hemorrágico é quando o sangue transborda no cérebro. Ou seja, pode ser um AVC hemorrágico, pode ser até um aneurisma que rompeu, né? Então, várias situações. E aí, além de cuidar, tem que também investigar tudo o motivo, a É aquela causa. história, a gente faz muitos exames, né? A gente pega o paciente, leva para fazer uma tomografia, se precisar fazer uma angiotomografia, que é uma injeção, que injeta o contraste para fazer mais diagnóstico mais fechado, né? E também vários tipos de exames aí também, como laboratoriais, né? Então, Que acontece lá. isso, Escuta, e infarto agudo do miocárdio? Tem bastante? muito. E com agora, né, que a gente tem um serviço de cateterismo no hospital, fica muito mais fácil para a gente, né? Que a gente pode já intervir, se caso for um infarto, né, para colocar um stent, se caso necessitar, ou né, diagnosticar para uma cirurgia prévia cardíaca, né? A hemodinâmica, então, é um setor que veio ajudar bastante a UTI. Bastante. Porque antigamente a gente tinha que trombolizar o paciente. O que é o trombolizar o paciente, né? Passar uma medicação para tentar tirar o trombo. E agora não, agora a gente já tem o diagnóstico, né? A gente já vai na hemodinâmica e já faz o diagnóstico. Já é um pouco mais certeira a terapia que vai ser Com indicada, né? certeza. Pô, isso é legal. Eu vejo também, Marciano, que o Hospital 22 de Outubro tem uma forte característica de ser um hospital cirúrgico. Tem muitas cirurgias acontecendo aqui no hospital. E muitas das cirurgias fazem o pós-operatório lá na UTI com vocês, não é? Sim, é uma avaliação do anestesista, né? Se a cirurgia correr tudo bem, vai para o quarto. Mas se complicar um pouquinho, necessitar um pouquinho de observação, então aí vai para a UTI. Pelo menos 24 horas. Entendi. Então é uma parceria. A indicação é feita pelo médico anestesista, que Isso. acompanhou a cirurgia, que sabe as condições do paciente, e aí ele conversa com o médico intensivista. Isso. Tanto o médico do paciente quanto o anestesista vão conversar com o médico para passar o caso direitinho e o que foi feito na cirurgia. E aí tem um combinado, é uma equipe multiprofissional, pelo menos de multiespecialidades, né? Que vai estar dizendo como é que vai ser cuidado desse paciente. Isso mesmo. E aí sobra para vocês da enfermagem fazer o que precisa ser feito. Aí a gente põe a mão na massa. Pois é. Mas você gosta disso, né? Adoro. Isso é bom demais. Diz para mim uma coisa. A gente sabe que a UTI é um lugar, querendo ou não, onde o sofrimento humano aparece, né? São patologias graves, e embora a ideia de se indicar uma terapia intensiva seja a total e ampla recuperação do paciente, né? E mesmo quando isso vai acontecer, tem um período aí que existe um sofrimento. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho por partes disso. Primeiro, assim, como é que um profissional de saúde se prepara para lidar com esse sofrimento que acontece dentro da UTI? Ó, profissional de saúde, o que que acontece? Ele faz, principalmente o enfermeiro, faz uma faculdade de 4 anos. Nessa faculdade, a teoria é passada para nós de todos os sinais e sintomas que o paciente pode ocorrer. Então você está preparado para aquilo. Então você chega no hospital, né? Muitas vezes acontecem os efeitos adversos, mas a gente estão preparados para isso.
principalmente para a família, para passar para a família um conforto, uma situação, porque eles estão muito preocupados e são leigos. Então a gente está lá dentro para confortá-los, para fazer tudo isso aí. E o enfermeiro, como o chefe da equipe ou o líder da equipe, vai ter que controlar os ânimos dos técnicos também, tá? Então a gente tem que estar ali para confortar, que é assim mesmo que acontece, quais são as evoluções, quais são as involuções. Muitas vezes o paciente pode progredir no diagnóstico e muitas vezes não. A gente tem que ser sincero, né? Então, Mas, ó, você está há 14 anos lá na 14. UTI, né? O Marciano de 14 anos atrás era tão bem preparado quanto o Marciano de hoje para lidar com esse sofrimento humano? Imagina. Era totalmente desconhecido. Porque assim, a gente aprende na teoria, como eu disse, mas na prática é totalmente diferente. É diferente, né? Muito diferente. Agora, falando ainda do sofrimento, que eu acho que é uma coisa que interessa bastante para o nosso público, como é que o paciente que está internado na UTI reage emocionalmente a essa internação? O que nessa sua trajetória profissional você conseguiu observar do paciente? Muito medo. Medo do incerto, medo se vai, né, melhorar. Porque assim, quando fala assim UTI, o paciente já fala, nossa, eu não estou bem. A situação minha não é boa. Então a gente tá lá para confortar ele, né? Chegar, ficar, conversar com ele, porque assim, a gente fala para os técnicos para conversar bastante com o paciente. Dar atenção para o paciente, porque é incerto, ele é leigo, ele não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes eu começo a apitar o monitor, ele não sabe por que está apitando, mas é um alarme de alguma coisa que está errada. E a gente tem que ir lá e confortar. Não, é que saiu fora do dedo do senhor, por isso que está apitando. O oxímetro, essas coisas todas. Então a gente tem que estar lá para confortá-los. E o medo do inesperável dele, né? Tem que confortar tanto eles quanto a família. Então, essa interação entre o profissional de saúde e o paciente, você acha que é fundamental para aliviar esse sofrimento? Fundamental. Dá atenção. Porque assim, muitas vezes fala, ele está confuso, ele não sabe o que está falando. Mas não é assim. Agora, tem uma coisa que eu acho bacana na arquitetura da UTI adulta do Hospital 22 de Outubro, é que o paciente que está internado, ele tem acesso à janela. Ele consegue olhar o mundo fora, né? Eu conheço várias outras UTIs espalhadas aí no nosso país, nem todas têm essa característica. Isso alivia o sofrimento? Você acha que isso é bom? Sim, porque assim, ele está em contato com o externo, né? E outra coisa, e cada leito tem uma televisão. Então eles estão em contato com o mundo, eles não estão, como se diz, enclausurados. Eles estão sabendo o que está acontecendo lá fora. Tanto por televisão, tem alguns que não querem, não gostam, não fazem, mas outros adoram assistir os programas que eles assistem em casa. Então, assim, a UTI é bem esquematizada. Consegue trazer um conforto para o paciente. E para a gente terminar essa fala nossa sobre o sofrimento humano, tem uma coisa que eu, assim, eu andando pelos corredores do hospital, eu vejo sempre, que são os parentes, são os amigos das pessoas que estão internadas na UTI. Tem ali uma pré-sala, né, uma antessala, onde ficam aguardando a visita, e às vezes até lá fora, na recepção maior. Eu vejo muito dessas pessoas, que também sofrem, né, Marcelo? Ah, sofrem porque aquela história, querendo ou não, é um ente querido que está lá dentro, certo? E eles não podem ficar 24 horas com ele, só o horário de visita, que é 1 hora das 3 às 4 e depois meia hora à noite, que é das 8 às 8h30. Então, assim, e o médico é o que fala com os parentescos para passar o caso, para ver como é que tá, para ver a evolução ou involução, é no horário desculpa, das 3 às 4 horas da tarde. Então vamos deixar claro. São dois horários de visita na nossa UTI. Dois Um à horários. tarde, das 15 às 16. Isso. E à noite, Das 20 às 20h30. às 20 e 30 horas. Esse é o momento, então, que os parentes, os amigos, as pessoas interessadas podem ter contato com a equipe médica da UTI. Isso. É isso? Se uma pessoa quiser telefonar para saber o estado do doente.
A gente não passa informação por telefone. É proibido informar. Isso, Isso. é importante que a gente deixe claro, porque eu acho que muita gente tem essa ansiedade, né? Tem, Tá? Mas isso é em benefício do próprio paciente. com certeza, acima de tudo, porque a gente não tem condição de passar uma coisa por telefone. A gente tem que ser pessoalmente. Acho que o planejamento é assim. A ideia é de que uma voz única de dentro da UTI fale com essas pessoas. Isso. Para que você não comece a ter recados diferentes, Divergentes, né? divergentes. E aí as pessoas, conversando depois entre si, começam a criar na própria mente histórias que não deveriam. Isso mesmo. A ideia é essa. É para até melhorar essa comunicação para que a coisa fique assim. E tem uma coisa muito importante também que vem acontecendo bastante, é a questão das fraudes, né? Das ligações de médicos para UTI, perguntando de pacientes. Então, assim, falsos médicos, né? Para tentar extorquir a família depois. Então, eu deixo bem claro que a UTI do Hospital 22 de Outubro não pede dinheiro, nem nenhum tipo de, né, dinheiro por telefone. Então a gente chama a família aqui, fala se a Unimed ou o plano médico dela não cobre o exame que vai ser feito, então a gente chama a família. E aí a família vai se entender com o setor do hospital que faz isso. Isso. Tá? De dentro da UTI, ninguém vai pedir nada Não, de dinheiro, nada disso. não. Isso é importante, porque a gente vive uma época que eu pelo menos tenho essa sensação, né? Que querem dar de golpe em mim, golpe por telefone, golpe pela internet, golpe de tudo quanto é jeito. Né? E agora eles estão pegando no ponto fraco, né? Da família. Principalmente nos pacientes que estão internados. É um momento de aflição, né? Existe uma vulnerabilidade das famílias aí e complicado. Acho que é uma boa ideia realmente essa que está acontecendo. Conta pra gente um caso pitoresco da UTI. Você deve ter vários aí para contar pra gente. Nossa, tem vários. Um caso pitoresco foi um paciente nosso que ele estava numa churrascaria e no momento o outro, não sei se com pressa, pegou um pedaço de carne, não mastigou direito e engoliu. Ele teve uma parada cardiorrespiratória no local, foi reanimado e veio para nós. E assim, né? Chegou para nós totalmente cianótico, teve que entubar, tiramos o pedaço de carne do coisa por endoscopia depois, tal. Mas foi um caso pitoresco porque infelizmente o paciente tem algumas sequelas, mas ainda conseguimos reverter isso na UTI e o paciente ficou média complexidade. Ou seja, ele tem uma paralisia por causa da hipóxia, mas ainda está vivo e está com a família. E tá comendo carne ainda. Não. Eu acho que a carne ele vai deixar um pouquinho de lado. Vai deixar um pouquinho de lado. Mas isso que você falou é muito importante. Às vezes, num momento de alegria, né, ele devia estar muito feliz onde ele estava, na churrascaria e tal, e por uma desatenção, na mastigação, aconteceu tudo isso, infelizmente ficando alguma sequela. Isso é um caso importante, é um alerta que a gente faz para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo aí, sobre isso. Marciano, vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você responda assim, acho que com toda a veracidade do mundo, com toda a honestidade e integridade que eu sei que você tem. A nossa UTI é boa. E eu precisar me internar nessa UTI adulto, eu vou ter os melhores cuidados possíveis hoje pela saúde, pela medicina? Olha, do tempo meu de enfermeiro, trabalhando aqui nos hospitais, tanto aqui quanto fora, para mim é uma das melhores UTIs da região. Tanto que a gente é procurado por vários municípios para internação, tanto particular como de convênios, certo? E a gente tem todos os parâmetros, todos os, né, os rumos a tomar de acordo com a legislação, ou seja, né, com as técnicas, com tudo teórico, tudo certo. Os médicos são muito atenciosos, várias especialidades que vêm nos ajudar, principalmente os cardiologistas, os neurologistas, né? Então, assim, a nossa UTI é completa, não tem onde somar. É muito boa. Então, assim, é uma UTI que precaver todos
como diz o outro, todos os cuidados para que o paciente se recupere. Bom, ninguém quer internar numa UTI, Não, mas se precisar, existe uma segurança oferecida por esse serviço. pode crer que a gente nunca vai medir esforços para salvar o paciente. Muito bom. Marciano, agora a gente já está chegando próxima hora de encerrar aqui o nosso programa. Eu quero saber sobre você. Afinal de contas, quem é Marciano Jesus de Camargo? Marciano Jesus Camargo é um enfermeiro que trabalha há 14 na UTI, há 16 no hospital e tem família, tenho esposa, tenho filhos, tenho enteados, tenho pessoas ao meu redor onde eu posso voltar para um ambiente seguro, que a gente fala, que é o conforto do lar. Sem dúvida. Sim, e também tenho outro serviço onde eu sou enfermeiro responsável, que é um lar de idosos, que para mim também é muito importante e é uma experiência incrível. Eu percebo na sua fala uma doação, Marciano. Ai, Você gosta das pessoas, não é isso? adoro. Principalmente o cuidar, tanto familiar quanto dos pacientes que estão comigo. Que bacana. Como é que você se diverte? Adoro pescar, Pescaria? pescaria. Puxa, pescaria é uma das coisas mais meditativas que eu já tive a oportunidade de fazer. Tá? É bom para a saúde também, esse Ai, seu lazer, essa sua diversão. Estamos aqui então agradecendo a sua presença, tá bom? Nesse nosso podcast 22 minutos. São 22 minutos com você e a nossa pretensão é sempre chegar a você e mostrar um pouquinho do que está acontecendo aqui no nosso hospital, de como a gente está se preparando para dar aquilo que você precisa, toda a atenção para você ser bem cuidado. O nosso aviso sonoro contando que acabou. Eu agradeço novamente a sua presença aqui. Muito obrigado.